Olá, meus amigos e minhas amigas, futuros colegas servidores públicos da área fiscal. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Aqui, professor, há mais uma questão comentada sobre a Lei Complementar número 214 de 2025, da reforma tributária, que regulamentou a CBS, Contribuição Social sobre Bens e Serviços, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e o IS, Imposto Seletivo. E as bancas, mandando ver em 2025 nesse tipo de questão. Ou seja, é um tema que, além do CTN, que eu tenho uma playlist de mais de 500 vídeos, este tema, CBS, IBS e IS, vai cair na sua prova de direito tributário. É batata, beleza? Então vem comigo, vamos treinar numa questão interessante da banca CPCom, amigos e amigas. A questão foi um concurso da Prefeitura de Olivedos, na Paraíba, o cargo fiscal de tributos, o concurso de 2025. A respeito das hipóteses de incidência e das imunidades do Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, e da Contribuição Social sobre Bens e Serviços, a CBS, analise os itens a seguir. Aí nós temos aqui 4 assertivas e depois o clássico trecho. É correto que se afirma apenas em, o que nos dá a dica que estamos diante de uma questão positiva. Temos que encontrar a resposta certa entre essas alternativas depois de julgar as assertivas lá de cima. Combinado? Maravilha. Então vamos à assertiva 1. É irrelevante a obtenção de lucro com operação para caracterizada como operação sobre a qual incide o IBS e a CBS. Faz todo sentido, né, amigos e amigas? E você encontra isso aonde? Você encontra aqui no artigo 4º, que diz que o IBS e a CBS incidem sobre operações onerosas com bens ou com serviços. E são irrelevantes para a caracterização das operações de que trata esse artigo, o que, amigos e amigas? A obtenção de lucro com operação. Essa é a forma clássica, né, de você encontrar informação. Você vai na lei seca, na letra da lei. É uma forma que funciona, mas eu prefiro uma forma mais didática, que você vai encontrar uma playlist no meu canal sobre a esquematização da lei complementar. E como é que a gente mostra isso daí? A gente mostra nesse formato aqui, São irrelevantes para a caracterização das operações, nós estamos falando do artigo 4º até o artigo 7º das hipóteses de incidência, o quê? O título jurídico pelo qual o bem encontra-se na posse do fornecedor, a espécie, tipo ou forma jurídica, a validade jurídica, o efeito dos atos ou negócios jurídicos e a obtenção de lucro. Aí você visualiza a resposta certa dentro do contexto mais amplo, fica fácil de memorizar, de você aprimorar o seu raciocínio. Quando cair uma questão parecida, fica mais fácil de você lembrar o que você estudou. Então eu prefiro trabalhar de forma esquematizada. Então, esquematizado ou na lei seca, está clara que a assertiva 1 está correta. É irrelevante a obtenção de lucro. Logo, a letra A está errada e a letra E também, porque eles não citam a assertiva 1. Muito bem. 2. O IBS e a CBS incidem sobre doações, mesmo que não haja contraprestação em benefício do doador. Essa parte aqui agora, mesmo que não haja contraprestação, sei não, hein? Vejamos, letra da lei primeiro. Letra da lei diz o seguinte, a gente já viu isso aqui, né? Que incidem sobre operações onerosas. E o parágrafo 2º diz, para fim do disposto nesse artigo, considera-se operação onerosa qualquer fornecimento com contraprestação, incluindo o decorrente de doação com contraprestação em benefício do doador. Então, o que deixa a assertiva 2 errada, que ela estava esquisita, é o seguinte, né? Vou mostrar aqui para vocês, né? Deixa eu mostrar aqui de forma esquematizada, que o IBS e a CBS incidem sobre operações onerosas com bens ou com serviços. As operações não onerosas com bens ou serviços serão tributadas nas hipóteses expressamente previstas, beleza? E aí nós temos aqui a esquematização do que nos interessa aqui, Considera-se operação onerosa com bens ou com serviços qualquer fornecimento com contraprestação, incluindo decorrente de doação com contraprestação em benefício do doador. Aí você vê aqui as outras opções: compra e venda, troca e permuta, dação em pagamento e demais espécies de alienação, locação, licenciamento, concessão, cessão, mútuo oneroso, instituição onerosa de direitos reais, arrendamento, inclusive mercantil, e prestação de serviço. Você visualiza isso no contexto, que ajuda você a memorizar. E aí você confirma de forma inequívoca que está errado aqui, mesmo que não haja contraprestação
invalida a assertiva 2. Né? Então a gente pode eliminar, portanto, a letra B também. 3. Os partidos políticos, inclusive seus institutos e fundações, entidades sindicais dos trabalhadores, instituições de educação e assistência social, sem fins lucrativos, para serem imunes ao CBS e à CBS, não podem aplicar seus recursos no exterior e nem manter a escrituração de suas receitas e despesas. Estava indo bem até aplicar o recurso no exterior. Ó. Nem manter a escrituração das suas receitas e despesas, ou seja, não precisa manter uma contabilidade. Estranho e errado, né? Vamos confirmar na legislação, mas é absurdo você dizer, olha, não precisa ter contabilidade para ser imune. Não dá, né? Abriria a porta para inúmeras fraudes. Então vamos lá. São imunes também ao IBS e à CBS quais fornecimentos? Realizados por partidos políticos, inclusive seus institutos e fundações, entidades sindicais de trabalhadores, instituições de educação e assistência social, sem fins lucrativos. Beleza, então vamos ver aqui o parágrafo 3º. A imunidade prevista no inciso 3º do caput, deste artigo aqui que a gente já leu, aplica-se exclusivamente às pessoas jurídicas sem fins lucrativos que cumpram de forma cumulativa os requisitos previstos no artigo 14 do Código Tributário Nacional. Nós temos uma playlist com mais de 500 questões sobre o CTN, né? Aproveitando para comentar, né? Então, vejamos aqui, ó, que diz o CTN. Artigo 14. O disposto na linha C do inciso 4º do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas. Não distribuir em qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título. Aplicar integralmente no país os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais. E manterem a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Então, tem que ter contabilidade, né? Beleza. Agora, de referência ao artigo 9º, né? Que falou aí no artigo 14, o que diz o artigo 9º? Que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios, o quê? Cobrar imposto sobre o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais de trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na seção 2 deste capítulo. Então, veja, esse é o formato de estudo, o formato que eu digo é o formato analógico de estudo, porque você tem que ficar pegando o texto da lei e tentar aí memorizar. Eu, professor Luiz Miranda, quando era concurseiro, eu fiz meus próprios esquemas, esquematizações na mão, no papel. E hoje, que eu estou estudando a Lei Complementar 214, para a minha profissão, eu estou fazendo de forma esquematizada e decidi compartilhar com vocês, amigos e amigas. Então, como é que fica de forma esquematizada a resposta? Então eu vou ficar aqui pequenininho, aqui embaixo, né, para não atrapalhar, que você olha aqui, ó. São imunes também ao OBS e à CBS os fornecimentos, ó, realizados por partidos políticos, inclusive seus institutos e fundações, entidades sindicais dos trabalhadores, instituições de educação e assistência social, sem fins lucrativos. Você visualiza tudo isso aqui no contexto. Então você vê aqui, ó, livros, jornais, periódicos, papel destinado à sua impressão, a sua memória vai gravando aqui, ó, tudo o que tem nessa parte da imunidade. Aí quando cair uma questão na prova, você já lembra. Que mais que tem esquematizado aqui, ó? A imunidade prevista para partidos políticos, inclusive seus institutos e fundações, entidades sindicais de trabalhadores e instituições de educação e assistência social, sem fins lucrativos, aplica-se exclusivamente às pessoas jurídicas sem fins lucrativos que cumpram de forma cumulativa os requisitos previstos no artigo 14 do CTN, que a gente viu lá textualmente. E aqui, esquematizado, né, a gente traz, quando tem uma referência externa que é importante, a gente traz aqui no outro formatinho, aqui, ó, o texto do CTN em itálico. Artigo 9º é vedado à União, aos Estados, ao DF e aos municípios cobrar imposto sobre patrimônio, renda ou serviço uns dos outros, templos de qualquer culto, patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais de trabalhadores, das instituições de educação e assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na seção 2 deste capítulo. E aí nós vamos para o artigo 14, que diz que o disposto na linha C do inciso 4 do artigo 9º, que a gente acabou de ler, é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas. Não distribuir em qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título, aplicar integralmente no país os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais e, o mais importante para a gente aqui, manter a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar a sua exatidão. Portanto, meu amigo, minha amiga, o que a gente confirma? A gente confirma que
a assertiva 3, ela está errada, porque ela falou que não precisa manter a escrituração. A gente já viu isso logo que leu a assertiva, mas eu trouxe aqui para você, aqui no canal do professor Luiz Miranda, que não tem preguiça, trouxe para você o detalhe de duas formas, a forma da lei seca, né, que eu brinco, falo que é o formato analógico, e o formato moderno esquematizado, que ajuda na sua memorização. Portanto, a gente pode eliminar a letra C, já sabe de antemão que o gabarito é a letra D. Portanto, a 4 tem que estar correta. Considera-se organização assistencial e beneficente a pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, vinculada e mantida por entidade religiosa e templo de qualquer culto, que fornece bens e serviços na área da assistência social, sem discriminação ou exigência de qualquer natureza ao assistido. Beleza, vejamos na lei seca o que diz. Estão imunes também ao IBS e a CBS os fornecimentos, pananã, realizados por entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes. Para efeitos do disposto no inciso 2 do caput, considera-se o quê? Organização assistencial e beneficente a pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, vinculada e mantida por entidade religiosa e templo de qualquer culto, que fornece bens e serviços na área de assistência social, sem discriminação ou exigência de qualquer natureza aos assistidos. Legal. E aqui no formato esquematizado, amigos e amigas, ó, para efeitos da imunidade dos fornecimentos realizados por entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes, considera-se organização assistencial e beneficente a pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, vinculada e mantida por entidade religiosa e templo de qualquer culto, que fornece bens e serviços na área da assistência social, sem discriminação ou exigência de qualquer natureza aos assistidos. Logo, amigos e amigas, confirmado e reconfirmado que a assertiva 4 está correta e que o nosso GABA, qual é? O nosso GABA, amigos e amigas, é a letra D de dado, está aqui o nosso GABA. Tenho certeza que você acertou. E se você gostou desse vídeo, peço mais um instante da sua atenção. Ó, aqui na parte inicial do nosso canal, você vai ver aqui, ó, a playlist da Lei Complementar número 214 de 2025, esquematizada para concursos. Então está separado aqui em várias aulas a esquematização da lei, conforme eu mostrei para vocês aí, a alternativa, né, de resolver a questão com esquematização. Então você pode vir aqui assistir a playlist e você vai ficar com o item memorizado. Aí você pode resolver as questões de concurso. Beleza? Então é isso daí. Acesse a playlist. Os primeiros vídeos estão sempre livres. Os vídeos mais recentes, eles têm acesso prioritário aos membros. Então você vai ter aí 2 ou 3 vídeos na playlist no finalzinho, são os vídeos que os membros têm prioridade. Aí depois de um tempo eles são disponibilizados para os demais inscritos. E se você quiser ter prioridade, seja membro do nosso canal. Ó, para ser membro do canal do professor Luiz Miranda, o valor é simbólico, é menos do que uma passagem de ônibus por mês. Além dos vídeos dessa playlist, você vai ter acesso aos vídeos de legislação aduaneira, comércio internacional, economia, física, matemática, ou seja, uma ampla gama de informação para você ficar preparado para o seu próximo concurso. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção, grande abraço, até o nosso próximo vídeo e valeu!